Se você já deparou com o desafio de gerenciar dependências complexas no seu código, provavelmente você já ouviu falar de injeção de dependência. Com a injeção de dependências, é possível remover a complexidade dos componentes e torná-los mais independentes e reutilizáveis. Nesse vídeo, a gente vai entender tudo que você precisa saber sobre injeção de dependências e como aplicá-la no seu código para criar aplicações mais escaláveis, beleza? Mas afinal de contas, né, o que diabo é injeção de dependência e é possível aplicar esse conceito no React? E se é possível, como que a gente pode fazer isso? Fala galera, beleza? Juno Alves aqui. Bom, já respondendo a pergunta logo de cara, né, o que é dependency injection ou injeção de dependências? Nada mais é do que um designer pattern onde a função ela vai receber os dados que ela depende, por exemplo, via parâmetro. Então ela não vai ter tudo que ela precisa dentro dela, certo? Então o que puder ser delegado, a gente consegue injetar quando ela for de fato utilizar e necessitar daquela informação. Eu vou te mostrar daqui a pouco um diagrama aqui onde vai ficar mais simples da gente entender, beleza? Só vou continuar aqui o raciocínio para depois, quando a gente for lá para a parte visual ali, a gente vai ter código aqui também, tá? Só para a gente entender melhor como que funciona isso antes da gente ir lá pro diagrama, beleza? Bom, isso vale, né, não apenas, como eu comentei, para funções fica mais simples, ainda mais que a gente está utilizando os hooks aqui dentro do React, fica mais fácil de eu citar o exemplo de funções, mas isso não vale só para funções, tá? Então, objetos também que podem receber outro objeto e etc, tá? Uma ressalva que eu já deixo aqui não confunda, provavelmente você já deve ter confundido isso já em algum momento aí da sua carreira, que é injeção de dependências, que é o assunto desse vídeo, com inversão de dependências, que é um dos conceitos do Solid. Se você tem dúvida sobre o que é a inversão, eu recomendo você assistir o vídeo que eu vou deixar aí linkado no primeiro comentário fixado, beleza? Que lá eu explico, né? Tem uma série aqui sobre Solid no canal, aplicando o Solid dentro do React. E recomendo bastante você assistir esse vídeo, caso você queira entender mais em detalhes, né? Cada um dos conceitos do Solid, em especial essa inversão de dependências, tá? O que a gente vai tratar aqui é a injeção, beleza? Bom, dito isso, a gente pode continuar agora. Então, basicamente, né, quais são as vantagens da gente ter, né, da gente aplicar esse design pattern, né, que é a injeção de dependências? Bom, basicamente a separação de responsabilidades, certo? Menor acoplamento, então a gente vai conseguir ter conseguir diminuir o acoplamento do nosso código. Assim, cada função ela não precisa conhecer como que é a implementação de outra função. Ela só precisa saber da interface, beleza? O que é interface? Quando eu digo interface, eu não estou falando interface visual, tá? Eu estou falando mais ou menos isso daqui, ó. Acho que aqui fica mais simples. Imagina que você tem uma função, que é um date format, por exemplo. Format, acho que está escrito certo aqui. Que ela vai receber, por exemplo, um parâmetro, que é do tipo date, certo? E ela vai retornar uma string, beleza? A interface aqui seria, por exemplo, o que ela vai receber, que é o parâmetro, e o retorno. É isso que eu preciso saber. Quando eu for utilizar essa função, eu não preciso saber como que essa função está sendo implementada. Se ela está utilizando algum método nativo do JavaScript, se ela está utilizando um datefns ou moment, qualquer coisa assim. Não, assim, eu não preciso saber em detalhes qual que é a implementação, como que está sendo feito a implementação, certo? Então, isso seria a interface. Seria, por exemplo, acho que um exemplo que fica claro aqui é, por exemplo, você tem um micro-ondas na sua casa. Você precisa saber como que o micro-ondas funciona internamente para conseguir utilizar ele? Não, né? Você precisa apenas saber, conhecer a interface dele, ou seja, o painel ali, os botões, certo? Então, é isso que a injeção de dependências ela traz para a gente. Então, por exemplo, eu vou até já te mostrar aqui um exemplo aqui de um componente, por exemplo. Imagina um componente de header. E aí a gente vai ter o primeiro caso aqui, ó, que eu vou até deixar ele aqui como foco por enquanto. Então, a gente vai ter um componente header, por exemplo, e aí ele vai implementar a logo, ele vai implementar um profile aqui, alguma coisa, ele que, por exemplo, pode buscar do local storage aqui,
para trazer os nomes do usuário que está logado ali, né? E e-mail, por exemplo, aqui também. Faz sentido o header ele ter todas essas responsabilidades? Não faz sentido a gente injetar essas dependências nele? Que aí ficaria basicamente assim, ó, eu criaria um componente de logo, criaria um componente de profile, criaria, por exemplo, uma função para buscar no local storage. Não faria mais sentido? E isso traria muito mais vantagens, né? Imagina você conseguir testar esse componente aqui, vai ser bem mais complexo. Agora, se você quebra ele em componentes menores, eu consigo garantir que os testes eles vão ser mais assertivos e vão ser mais simples, certo? Porque vai ser bem mais simples eu testar o componente de logo separado, o componente de profile separado, do que testar toda essa lógica. E a parte do local storage aqui também de forma separada, certo? Então é isso que a gente vai fazer, tá? Eu vou te mostrar isso aqui no código para você entender na prática, né, como que a gente pode aplicar esse conceito de dependency injection, certo? Então vamos lá. Mas e no React, né? No React a gente consegue aplicar esse conceito de dependência, de injeção de dependência? Sim, porque no React ele já é meio que por padrão. Quando você tem um componente que ele recebe props, essas props nada mais são do que injeção de dependência, certo? Então vamos lá, olha isso. E uma outra forma também que eu vou te mostrar depois, que eu vou mais comentar, né? Tem outros vídeos aqui no canal onde eu explico com mais detalhes. Você poderia também utilizar a Context API do React para fazer essa injeção de dependência. Só que aí existe algumas cautelas, tá? Ela não é solução para todos os casos de injeção de dependência. Tem outros vídeos aqui no canal onde eu falo os pró e os contras ali de utilizar a Context API, comparando ela com a Zustand, por exemplo, né? Que é uma lib de fato de state management, que é gerenciamento de estados, né? Então recomendo bastante, vou deixar também esse vídeo passando aí, vai passar um card aí agora, e eu também vou deixar no primeiro comentário fixado, beleza? Bom, vamos lá, né? Basicamente a gente vai criar um componente de header aqui. Eu vou criar ele da forma, vamos dizer assim, incorreta primeiro. E aí depois a gente vai refatorando ele para a gente ir aplicando esse conceito aqui mais na prática e entendendo, certo? Então, uma vez que você entendeu a teoria e aí vai para a prática, eu acho que fica mais simples. A gente pode ter aqui, por exemplo, eu vou ter um const name. Por enquanto eu vou deixar assim, tá? Daqui a pouco a gente corrige isso aqui, só para não dar erro ali mais para baixo. Vou ter um return, vou ter um header aqui, vou ter uma div, uma image aqui, por exemplo, um logo, .svg, logo, e eu vou ter uma outra div aqui embaixo, posso ter um p, que eu vou ter o name e o e-mail, beleza? Então basicamente isso aqui, eu já posso até alterar, colocar aqui, ó, que é alguns componentes que eu já não importei ainda, calma aí. Gosto de utilizar o Style Components, né? Então já criei uns styles aqui, mas nada importante visualmente falando aqui. Então vou ter um container aqui, vou ter um logo container, aqui um profile container, aqui um profile name e aqui embaixo um profile e-mail. Beleza. E aqui posso importar meu header. Beleza? Show. Só que aqui a gente ainda pode fazer o seguinte, né? Eu vou window.localstorage.item. Aqui vou pegar o e-mail, por exemplo. Sei lá, aqui pode ser qualquer coisa, tá? Vou colocar só um default aqui, que não
não é importante, mas dizer qualquer coisa aqui. Só que, olha só, olha o que a gente fez aqui. A gente fez exatamente esse exemplo, certo? Então, o nosso componente de header, ele está responsável por tudo isso. Então, é ele que vai buscar no local storage, é ele que vai criar a logo, é ele que vai ter o profile. Então, imagina que a gente precisasse de essa logo aqui numa outra tela que não tem header, mas eu preciso do logo. Vou ter que implementar lá também, né? Então, tem várias desvantagens de a gente fazer dessa forma aqui, certo? Então, o que a gente poderia fazer? Primeira coisa aqui, ó, eu vou criar um componente de logo. E aqui eu faço o quê? Logo. Certo? Vou fazer o mesmo aqui para criar um profile. Vou remover isso aqui. Passo para cá. Ali já vai me dar eu, né? Porque eu não tenho aqueles... Então a gente pode até já passar aqui, ó. Passar um name esse carinha. Vou passar um e-mail esse carinha. E aí, aqui, vou receber aqui um name. Opa. E um e-mail. Vamos tipar isso aqui. String e um e-mail, que é um string. Show. E aí, por fim, eu vou criar aqui uma get item local storage. Vai receber uma key. Que é o window local storage, beleza? E aqui eu vou remover esses dois caras. Olha como que o nosso componente agora ficou bem mais simples. E aí, se você fosse testar, é bem mais fácil testar essa função desse tamanhozinho. É mais fácil você testar um profile desse tamanho. É mais fácil você testar uma logo, né? Porque é só um componente de imagem, então fica bem mais simples o teste aqui. E aí agora está reaproveitável também, né? Então se eu, por exemplo, quiser adicionar uma própria aqui, sei lá, text only, sei lá, qualquer coisa assim. E eu vou falar aqui, por exemplo, que ela é falsa. E eu vou colocar que ela não é opcional. Sei lá, podia criar aqui um logo props. E aí eu vou ter um text only aqui. Não é opcional, é um booleano. Certo? E aqui eu posso passar esse cara pra cá, certo? E aí eu poderia verificar aqui, né, se de fato é, e aí exibiria só o texto em vez da imagem, ou só a imagem em vez do texto, e por aí vai, certo? Isso aqui é só um exemplo, tá? E aqui não me atrapalhou em nada aqui, então se eu quiser passar, eu passo. Se não, beleza, certo? Então assim, olha como a gente tem vantagens agora. Então imagina que nesse caso aqui a gente precisa dela completa, né? A logo completa. Se for completa, eu passaria uma própria aqui. Se não, se dependendo do caso da tela, a gente iria passar uma própria aqui que vai exibir só a imagem ou só o texto e por aí vai. Isso é um exemplo bobo, mas é um exemplo da vida real, né? E como eu comentei, a parte de testes, né? Que essa é uma parte, como você já está provavelmente estudando já designer patterns, você também já está estudando parte de testes, né? Você também está entendendo testes unitários, testes de integração, end-to-end, etc. Que é aprofundar mais e tornar seu código cada vez mais confiável, né? E aí uma forma de fazer isso, com certeza, são os testes. Então, é muito mais simples. Então, tudo isso que a gente aprende em designer pattern, de Solid e etc. Nada mais é do que deixar o código cada vez mais simples e mais fácil de testar, certo? Fica mais reutilizável, fica menos acoplado, menos dependente um do outro. Aqui a gente tem a injeção de dependência, né? As próprias aqui são exatamente isso, como eu comentei no início. Então, por exemplo, o profile aqui, ele está sendo injetado aqui para essas propriedades name e e-mail, certo? Ele não depende disso aqui, não está hard-coded. Eu poderia, por exemplo, passar um nome aqui
hard-coded aqui, poderia, mas sim, já não vai ser reutilizável mais, certo? Então, a gente pode passar props, que aí o componente ele fica genérico, ou seja, mais reutilizável. Bom, galera, era isso que eu queria trazer nesse vídeo. Então, a gente conseguiu cobrir bastante aqui. É um conceito importante dentro de programação, que eu vejo que causa um pouco de confusão, principalmente quando você começa a confundir injeção de dependências com inversão de dependências, certo? São dois conceitos diferentes, mas o nome ali talvez pode causar um pouco de confusão. Eu falo isso porque eu já confundi isso mais no início, beleza? Então, galera, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder nenhuma notificação. E tá saindo vídeos todas as semanas, então são 3 vídeos por semana, fora os conteúdos rápidos aí, de dicas rápidas, que são shorts. Então, fica ligado no canal que tá saindo conteúdo todos os dias tem short, beleza? E aí, vídeos de conteúdo tem segunda, quarta e sexta, beleza? Fora a aba de comunidade, que a gente tá sempre mantendo atualizada também. E tem o nosso canal no Discord, né? Então, se você quiser participar e quiser fazer um network bem massa, tem uma galera sensacional lá dentro, eu recomendo bastante você fazer parte aí do nosso Discord lá, beleza? Você vai ser muito bem-vindo e muito bem-vinda, beleza? Bom, é isso, galera. Muito obrigado por você que assistiu até aqui. Grande abraço e até a próxima. From the dead.